O último texto do capítulo 1 é Tiago 1, 19 a 27. Nesse texto, nós podemos ver mais um teste que aqueles irmãos estavam passando. Mais um teste que eles estavam sendo desafiados a reagir de forma obediente. Mas, como em quase toda a carta, eles estavam reagindo de forma desobediente aos testes. E esse texto vai mostrar para nós o quanto eles estavam sendo desobedientes diante dos testes que eles sofriam. Veja, se nós pudéssemos resumir esse parágrafo, ou esse texto agora de 19 a 27, a gente resumiria da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós percebemos que aqui Tiago pede uma reação adequada ao teste, à prova da injustiça. Então aqui é esse o teste, é a injustiça que estava em jogo. Todos os cristãos passam por injustiça. Na verdade, todas as pessoas, ao longo da sua vida, passam por injustiça. Umas vezes injustiças mais tristes, mais difíceis, outras pequenas injustiças, outras vezes são menores, são pequenas, que nós lidamos de forma muito simples, muito fácil. Embora a injustiça seja algo que nunca gostemos, a injustiça não é algo que nós aprovamos e nem devemos aprovar mesmo. E como aqueles irmãos, nós também passamos por injustiça. E Tiago está dizendo que a reação adequada aqui ao teste, essa prova da injustiça, é permitir que a palavra implantada, a palavra que já foi implantada neles, se torne prática, que ela se tornasse prática na vida deles. E não simplesmente uma palavra ouvida, uma palavra que simplesmente foi entendida, mas que ela fosse colocada em prática por meio de expressões de devoção verdadeira, por meio das expressões de devoção a Deus. Quando você olha para o texto, eu peço que você abra o texto de Tiago, capítulo 1, 19 a 27. Peço que você olhe e leia comigo ali. Diz assim o texto: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Veja, mais uma vez, ele está falando com irmãos amados, queridos, ok? Mais uma vez ele fala com estes irmãos. E ele diz assim: Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É importante nós observarmos aqui o texto de Tiago, e ele fala aqui que a expressão da ira, a expressão daqueles irmãos, a reação daqueles irmãos estava sendo a ira, estava sendo uma fala, o descontrole da sua própria língua, falando, brigando, e não se calando, e não controlando, tendo domínio próprio do seu coração diante da injustiça. Por isso, ao olhar esses dois versículos, nós poderíamos dizer que a ira é uma reação errada que eles estavam tendo ali. É uma reação errada diante da injustiça ou às injustiças da vida. Mesmo quando essa ira tenta produzir o que é certo aos olhos de Deus. Ou seja, eles estavam tentando produzir a justiça diante da injustiça. E como é que era o meio, qual era o instrumento que eles usavam para promover a justiça? Era a ira, eram as palavras iradas, palavras que provavelmente ofendiam, palavras que provavelmente vinham carregadas com ofensas graves,
que machucam. Normalmente a expressão da ira é assim, ela machuca, ela fere, ela causa tristeza. Mesmo que alguém tenha injustiçado esta pessoa que está irada, isso é errado. Porque Tiago está dizendo, a ira da pessoa, a expressão dessa ira, ela não vai produzir a justiça de Deus, ela não vai fazer a justiça de Deus ser imposta, ela não fará Deus agir com a sua justiça. A ideia aqui é que quando o Tiago fala, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, a ideia das palavras gregas aqui são a seguinte: quando ele fala de pronto para ouvir, ele está falando de disposição. Tiago está falando de uma prontidão, de uma disposição para ouvir os argumentos, para pensar, para avaliar o que ouviu, para não expressar com a falta de domínio próprio. E aí ele diz, então seja pronto para isso, seja disposto a ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar, ou seja, indisposto a falar e indisposto a se irar. E esse falar não é um simples falar. Como dissemos, esse falar é um falar agressivo, é um falar que expressa a sua ira, é um falar que ofende. Não é um falar calmo, um falar de alguém que pensou, que avaliou, um falar dócil, mas não, é um falar com raiva, com ira. E Tiago está dizendo, isso tem que estar fora do coração. A pessoa precisa estar indisposta a chegar nesse momento. É interessante notar que Provérbios 29:11 diz que o insensato, ele expande toda a sua ira, mas o sábio reprime essa ira. E aqui é importante nós observarmos o texto, porque quando a gente olha no versículo 26, a gente percebe que ele está no mesmo assunto e falando sobre esse descontrole da língua, que tem a ver com a ira. Veja, ele diz assim no 26, se alguém supõe ser religioso, vamos falar um pouco mais sobre o que é ser religioso aqui. Mas se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, deixa de refrear a própria língua, essa pessoa, ela engana a si mesmo, engana o seu próprio coração, e a religião dela é uma religião vazia, vã, inútil. Não é útil para produzir o que este relacionamento com Deus deseja produzir. Não é útil para expressar a glória de Deus por meio da sua própria vida. Ao olharmos para o texto, então, nós percebemos que na passagem do versículo 19 para o versículo 20, existe uma conjunção aí. Diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui, Tiago demonstra a razão de obedecer às ordens do versículo 19. As ordens aqui do versículo 19 são estar prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, ou seja, estar disposto a ouvir, estar indisposto a falar e indisposto a se irar. A ideia é o controle, o domínio próprio deve ser à disposição do coração. E por isso que Tiago inicia o versículo, no versículo 20, ele inicia com a conjunção porque, para demonstrar que nada que o homem faça irado,
bravo, com palavras que ofendem, nada que ele faça dessa forma vai produzir a justiça de Deus. É importante observarmos para as Escrituras e percebermos que a ira e a justa retribuição santas, elas são compatíveis somente em Deus. A ira do homem, ela é uma ira descontrolada. A ira do homem é uma ira que se expressa em ofensa. A ira do homem é uma ira que se expressa buscando os seus próprios direitos, querendo que os seus direitos sejam vindicados, sejam ali satisfeitos, os seus direitos devem ser preservados. O texto de Romanos diz: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, faça de tudo para ter paz com os homens. E ele diz ainda: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira aí não é a ira do homem, é a ira de Deus, desde que Deus expresse a sua ira. Então ele diz: dai lugar à ira. Aí ele então cita um texto do Antigo Testamento: porque eu tenho dito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Veja que é interessante que, mais uma vez, Tiago e Paulo estão falando a mesma coisa. Talvez na perspectiva diferente, mas estão falando a mesma coisa. Que a ira que busca a justiça, a ira como expressão de punição da injustiça e que busca a justiça, só deve ser expressa por Deus. A nossa parte é deixar nas mãos de Deus. A nossa parte é orar. A nossa parte é demonstrar com a nossa própria vida a glória de Deus. É demonstrar que Deus atua em nosso coração. É nos resignarmos e expressarmos o amor, expressarmos a pureza interior. Como o resumo de todo esse parágrafo diz. Ao olharmos então, seguindo o texto, ao olharmos para o versículo 21, nós podemos ver o que é que causa a ira dentro do coração do homem. Essa ira, que é uma expressão da ira, buscando os seus próprios interesses, os seus próprios direitos. O texto diz assim: porquanto, ou portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Se eu pudesse resumir esse versículo, eu resumiria da seguinte forma: a ira é motivada pelo acúmulo de mal que impede a palavra de Deus de produzir frutos e atrai a disciplina de Deus sobre a pessoa. Veja, vamos explicar aqui. O texto começa também com uma conjunção. Ele diz assim: portanto, isso é basicamente uma conclusão daquilo que foi dito. Ou seja, deve-se obedecer, deve ser uma pessoa indisposta a se irar, indisposta a falar, mas disposta a ouvir. E por causa disso, isso deve acontecer por causa da justiça de Deus, que não pode ser estabelecida por meio da ira do homem. Portanto, diante de tudo isso, a ação do homem para não se irar e não expressar palavras rudes, palavras que ofendem diante da injustiça que sofre, o homem precisa despojar, precisa se livrar de toda
maldade, de toda a impureza, de toda sujeira do coração. Essa é a ideia aí, a sujeira do coração, as manchas que estão no coração e o acúmulo do mal que está ali. Você pode dizer, mas eu não sou mau, eu não sou maldoso. Não estamos falando se você ou eu somos todo o tempo maldosos, se você e eu somos maus sempre. Não é isso. O texto, ele deixa claro, e por toda a Escritura nós vemos, que a maldade ainda está no coração do homem. Já dissemos isso. Já dissemos que a maldade ainda está no coração até daqueles que foram redimidos, que foram salvos, que foram perdoados por Jesus. E o texto aqui é muito claro quando ele diz que devemos remover, despojar, tirar essa maldade. E aí, ao tirarmos essa maldade, estamos prontos para acolher essa palavra. Acolher, abraçar, aceitar, permitir que essa palavra, ela transforme a nossa ação, a nossa maneira de pensar, a nossa reação diante da injustiça. E ele diz que isso acontecendo, esta palavra que muda o nosso coração, ela, ao obedecermos essa palavra, ela é poderosa para salvar a nossa vida ou a nossa alma. O texto aí usa a palavra salvar e a palavra alma na versão revista e atualizada. Na versão, na NVI, diz que é poderosa para salvá-lo. A ideia aqui, quando nós vemos a palavra salvar na Bíblia, muitas vezes nós entendemos a palavra salvar como uma palavra que se refere à salvação eterna, a livrar da condenação do pecado. Mas nem sempre é assim. Eu vou colocar para você aí alguns versículos que falam sobre a palavra salvar e que não estão relacionados com a salvação eterna. Por exemplo, a palavra ali em Mateus 8:25, sim, ela fala sobre salvar da morte física. Mateus 8, 20 e 21 fala sobre salvar da doença, ou seja, curar. Mateus 14, 30 fala sobre salvar do afogamento. E assim por diante, nós podemos ver, vez após outra, a palavra sendo usada como algo que salva, mas não salva sempre da mesma coisa. Por isso que nós precisamos perguntar, salvar do quê? Salvar quem e salvar do quê? Sempre é a pergunta que devemos fazer quando encontramos a palavra salvar na Bíblia. Por exemplo, 1 Timóteo 4,16, esse texto, fala sobre salvar de uma vida sem comunhão com Deus. Porque fala de salvar Timóteo. Peraí, mas Timóteo já era salvo da condenação do pecado. E como que a palavra de Deus vai salvar Timóteo? O texto ali está dizendo que as Escrituras, a palavra de Deus, poderia salvar Timóteo de uma vida sem comunhão com Deus e das consequências dessa vida sem comunhão com Deus, que é a disciplina do próprio Deus. Por isso, o versículo 19 fala que essa ira, que é motivada por esse acúmulo do mal, ela impede a palavra de Deus de produzir os frutos corretos, de demonstrarmos uma vida que glorifica a Deus através da nossa própria vida, das nossas reações, e atrai para nós a disciplina de Deus. Eu espero que você já tenha entendido esse aspecto do versículo 21, e assim podemos seguir em frente, continuar para os próximos versículos. O versículo 22 diz assim, então, ou seja, portanto, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes.
É interessante que esse versículo começa com uma conjunção, ele tem uma conjunção aí, embora a versão NVI não traga essa conjunção, a língua grega ela tem essa conjunção. E a NVI, por conta do seu próprio público-alvo, ela tira algumas conjunções e torna algumas orações assindéticas, ou seja, sem conjunção, e assim permite ao leitor ter uma fluidez melhor no texto. No entanto, às vezes a conexão fica um pouco perdida. Então, a atualizada diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Aqui é interessante que, diante do todo, Tiago está falando assim, diante disso tudo, então tornem-se praticantes, pratiquem a palavra. Não apenas ouçam a palavra, não apenas entendam a palavra, mas tornem-se praticantes. Isso mostra, quando se fala dos leitores, mostra que eles não eram pessoas obedientes, praticantes da palavra. Por isso que Tiago muitas vezes é duro, por isso que Tiago tem mais de 50 imperativos, porque eles não estavam praticando a palavra. Eles tinham sido redimidos, eles tinham sido perdoados, mas deixaram a maldade entrar no coração, deixaram a sujeira do pecado manchar o seu coração e estavam sendo guiados por esse pecado, por esta sujeira. As reações diante dos testes demonstram o nosso coração e estavam demonstrando o coração também dos leitores de Tiago. Nós podemos resumir os versículos 22 a 27, então, da seguinte forma: a ira, que expressa uma falta de domínio próprio, precisa ser substituída pela obediência à palavra, que se manifesta em amor e pureza pessoal. Ao observarmos aqui o texto, Tiago diz que os leitores precisavam se tornar praticantes da palavra, porque eles estavam se enganando ao não praticar a palavra. E na continuidade do texto ele dá uma ilustração, falando de que alguém que não pratica é alguém que se olha no espelho, depois esquece e vive sua vida natural. Então é alguém que vive uma vida esquecendo da palavra. Ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro. Então a pessoa esquece e pratica aquilo que está no seu próprio coração, não guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus, como diz o salmista no Salmo 119:11. Então, o texto continua dizendo que no versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É interessante que ao olharmos esse versículo, nós percebemos o seguinte: em primeiro lugar, aquele que atenta, que estuda a palavra de Deus. Essa pessoa que estuda profundamente, que entende a palavra de Deus profundamente, e ela persevera nessa prática da palavra, ela então vai conduzir a sua vida de forma feliz, vai ser bem-aventurada, vai ser alguém feliz na condução da sua vida. Como você tem conduzido a sua vida? Você tem sido um praticante da palavra? Você tem estudado profundamente a palavra? Estamos felizes porque nesse momento você está ouvindo essa aula e estudando a palavra. Precisamos continuar, precisamos nos empenhar cada vez mais em aprendermos a palavra de Deus, nos aprofundarmos, enchermos a nossa mente com a palavra e então praticarmos perseverantemente essa palavra. Dessa forma, conduziremos a nossa vida de forma que
agrade a Deus e colheremos bons frutos. Lembra do propósito da carta? Lembra do tema da carta? Lembra da mensagem da carta? Aquilo, a maneira como uma pessoa reage diante dos testes que se apresentam a ela, determina aquilo que ela vai receber. Então, se ela obedece à palavra, ela vai receber, colher bons frutos, vai guiar a sua vida de forma bem-aventurada. O versículo 25 diz isso. Ao entrarmos então no versículo 26, eu também gostaria de resumir esse versículo, e eu gosto de resumi-lo da seguinte forma. A ira não contida expressa um relacionamento com Deus vazio. A ideia aqui é que a palavra religião, ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o coração, a sua religião é vã, é vazia. A ideia de religião aqui não tem a ver com alguém que realmente está salvo ou não. A ideia aqui da palavra religião não está ligado com um conhecimento ou saber se a pessoa realmente é salva ou se ela não é, se ela é redimida, se ela foi perdoada ou não, se ela creu em Jesus para perdão dos seus pecados ou não. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é que a palavra tresqueia, ela demonstra a expressão do relacionamento com Deus, a prática do relacionamento com Deus, a adoração que é uma vida, a vida de adoração, a vida de culto a Deus. E esse relacionamento com Deus, essa expressão do relacionamento com Deus, ela envolve tudo que nós somos e fazemos. Ela envolve todo o nosso dia a dia. Ela envolve aquilo que está no nosso coração com relação a Deus, que é o que nós somos, o que nós guardamos ali. E ela envolve o que nós fazemos, as expressões do nosso relacionamento. Então, quando nós reagimos de forma a ofendermos as pessoas, de forma a reagirmos com a língua ferina, ofensiva, como um animal que fere, nós não expressamos o amor de Deus, nós não expressamos o nosso relacionamento com Deus, mas expressamos o que mais está no nosso coração, o acúmulo de maldade. E é importante nós observarmos isso, porque ele segue no versículo 27 e ele demonstra ali qual é a expressão de um relacionamento com Deus que demonstra Deus a partir da nossa vida. Ele diz o seguinte, Tiago diz que a religião pura e sem mácula, ela para com o nosso Deus e Pai, né, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a ideia aqui é que a expressão do relacionamento com Deus é o amor e a pureza pessoal. Ou seja, é o amor pelas pessoas, é o altruísmo, é o amor pelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que necessitam de ajuda. Que ele fala aqui que são viúvas e órfãos. Normalmente essas pessoas são pessoas que não tinham como se cuidar. São pessoas que não tinham bens. Não é como hoje que algumas pessoas quando perdem o marido ou perdem os pais, alguns até algumas crianças, eles têm algum tutor, eles têm algum benefício do INSS, mas naquela época não existia INSS. Naquela época as viúvas, elas estavam desamparadas. Hoje ainda, algumas delas estão. Hoje ainda, órfãos estão desamparados. Mas
nós, como o corpo de Cristo, podemos olhar até muito mais além do que viúvas e órfãos. Porque algumas viúvas, elas até ficam muito bem. Seus maridos deixam um bom rendimento no INSS. Alguns filhos também, alguns órfãos também. Talvez o que eles precisam seja de apoio, de um amor carinhoso, de palavra, de presença. Talvez outras pessoas precisem de uma ajuda financeira. Então, a expressão do amor é isso. João diz o seguinte: se alguém vir a seu irmão passando necessidade, veja, necessidade aqui, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer o amor de Deus nele? Como pode estar o amor de Deus nesse coração? Exatamente o que Tiago está dizendo. A expressão do coração mau, do coração sujo, cheio de mistura, de sujeira do pecado, é uma expressão de ira, é uma expressão que não pensa nos outros, é uma expressão que não pensa como vai ser a ferida causada nos outros. Por isso, irmãos, nós precisamos observar a maneira como nós expressamos Deus, a maneira como a nossa vida ela demonstra Deus. Não é só com as nossas convicções que demonstramos que temos um relacionamento com Deus. Sobretudo, demonstramos com a nossa própria vida. Quando pessoas veem Deus em nós. Por isso, a reação adequada diante da prova da injustiça é permitir que a palavra implantada se torne prática por meio de expressões de devoção verdadeira, que são amor às pessoas, altruísmo e o guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, uma vida pura, uma vida de pureza pessoal. Que Deus nos abençoe.